Olá, meu irmão, minha irmã, continuamos a nossa formação sobre liturgia, em especial a liturgia da Santa Missa. Hoje nós vamos adentrar a liturgia eucarística e nós iniciamos então a nossa reflexão na apresentação das ofertas. A posição do corpo neste momento, estamos todos sentados. Posição, nós já vimos, para melhor interiorização. Passamos então da mesa da palavra à mesa da Eucaristia. As primeiras comunidades faziam o ágape, a ceia fraterna e depois a fração do pão. Mas lá no século II, o ágape foi substituído pela celebração da palavra, mesa da palavra, e que vem das sinagogas judaicas e assim se somou à mesa da Eucaristia, a mesa do pão. Portanto, a organização da celebração ficou como nós conhecemos nos dois pontos principais: o ambão na mesa da palavra, o altar na mesa do pão eucarístico. A mesa da Eucaristia é a ceia do Senhor conosco. E eu pergunto a você, quem a gente convida para almoçar, para jantar, para fazer a refeição na nossa casa? Com certeza a sua resposta será aqueles que amamos, aqueles que são importantes para nós. E eu pergunto, não é gostoso estar com os amigos? Assim acontece na Santa Missa. É Deus que nos convida a participar da mesa de seu Filho. E assim o nosso relacionamento com Deus se estreita e também entre nós, filhos em Cristo Jesus, comunidade reunida, Assembleia Orante. A apresentação das oferendas, ela tem o seu sentido de festa, de encontro, de união, de amor, de comunhão, de amizade, de fraternidade e tem objetos próprios, característicos, que é importante observarmos. Talvez até passam desapercebidos, porque nesse momento nós estamos cantando, nós estamos levando a nossa oferta, a nossa esmola, a nossa doação para a igreja e acaba passando desapercebido. Por isso eu chamo a atenção para esses objetos, que tem tudo a ver também com a refeição da nossa casa. Em primeiro lugar, o altar, a mesa do sacrifício, que simboliza a mesa da refeição, onde nós nos reunimos todos os dias em família e com os amigos. O cálice, normalmente feito de metal ou de algum outro material digno e impermeável. E nele que nós colocamos o vinho, lembra o copo lá na nossa casa? A patena é uma espécie de prato onde nós colocamos a hóstia maior. Ela é maior não porque o padre é guloso, viu? Ela é maior simplesmente para que no momento da elevação, da apresentação, toda a Assembleia possa ver, apenas por isso. Temos também as âmbulas, são as vasilhas onde nós colocamos as partículas, as hóstias menores que depois serão distribuídas na comunhão. Temos as galhetas, onde se coloca o vinho e a água. Lembra do galheteiro em casa? Normalmente nós colocamos óleo e vinagre. Temos também o sanguíneo, tecido utilizado para purificar os vasos sagrados. Lembra na nossa casa o guardanapo, utilizado para então limpar, purificar. Temos o corporal, para nós um grande tecido quadrado que, colocado sobre o altar,
Sobre esse tecido são colocados os objetos do ofertório e então protege para que, se algum fragmento de hóstia possa cair, que caia sobre ele. Lembra a toalha de mesa em casa, né? Cai tudo sobre ela. Mas é importante percebermos o sentido da proteção que esse corporal tem. Também temos a pala, que ela protege o cálice, fica em cima, normalmente quadrada, é uma espécie de uma tampa, para que nada caia, nenhuma impureza, nada caia dentro do cálice. Temos o manustérgio, que é a toalha na qual o padre enxuga as suas mãos após a purificação e também após a distribuição da Santa Comunhão. É a toalha de mão lá na nossa casa, né? Também o pão e o vinho, comida e bebida, pão de farinha e água, sem fermento, vinho puro, de uva, exclusivamente de uva. E no vinho, se você não percebeu, falo agora, se coloca normalmente uma gota de água. Lembra a tradição dos judeus, significa a nossa humanidade, que é assumida por Jesus e transformada por Ele. É importante percebermos, talvez você tenha notado isso, nós, todos servidores do altar, procuramos tratar com grande zelo, transportar com grande cuidado e depois até mesmo purificar com maior cuidado ainda esses objetos, porque após a consagração, neles estão o corpo e sangue do Senhor. Pode ficar algum fragmento, pode ficar algum resíduo e deve ser dado o destino certo na purificação. Você não conhece, talvez, a nossa sacristia, ou se passa, às vezes passa correndo, no canto dela tem uma pia de purificação. Ali os objetos usados na missa são purificados e aquela água não vai para o esgoto, ela vai para uma cisterna e ali é consumida na terra, para que aqueles restos de hóstia consagrada ou vinho consagrado não sejam jogados para qualquer lugar, mas sim na terra e ali decompostos. Portanto, tendo isso como base, nós então apresentamos a Deus as ofertas, preparamos essas ofertas. Eu digo, não é a coleta que normalmente a gente faz, né? Porque coleta, nós já vimos, é a primeira oração presidencial. Durante a preparação do altar, os cristãos sempre traziam de casa o pão sem fermento e o vinho, e os levavam até o altar. Deixou-se de fazer isso por volta do século XI. Também, ao mesmo tempo que se levava o pão sem fermento e o vinho, se levavam os mantimentos para os pobres, a ajuda aos necessitados, seja essa ajuda em dinheiro, seja essa ajuda em gêneros propriamente dito, se entregava ao padre e o padre fazia o seu destino certo de chegar àqueles que necessitavam. Hoje, a nossa oferta, a nossa esmola, a nossa doação, normalmente é feita em dinheiro. Infelizmente, nós sabemos que os nossos dízimos das comunidades acabam não sendo o suficiente para cuidar de tudo, e essa oferta também vem para contribuir no cuidado. Bom seria se os nossos dízimos fossem suficientes e assim a igreja poderia usar esse dinheiro da oferta na hora da missa para um destino mais social. Que assim a gente possa tomar maior consciência e fazermos o nosso dízimo ser justo, correto e a nossa oferta na hora da missa seja também para ajudar os mais necessitados. Que assim caminhemos, né? Que assim continuemos a fazer o nosso bem através da oferta que damos. Toda essa preparação, ela acontece e durante ela nós cantamos
Por isso que eu falei, talvez você não se recorde, talvez você não perceba, porque nessa hora ou você está depositando a sua oferta ou você está cantando. O canto da apresentação das oferendas, normalmente, ele fala do pão e do vinho oferecidos, da partilha que devemos viver entre nós, irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. O canto das oferendas, ele acontece durante toda a preparação do altar, a colocação dos objetos, e ele se estende durante aquelas orações que o padre faz na apresentação do pão e do vinho. Também, quando há incenso, ele se estende durante todo aquele momento de incensação, onde as ofertas são incensadas, o padre e os demais padres concelebrantes, diáconos ou o bispo, são incensados e depois todo o povo, a assembleia reunida, são incensados para que tudo seja uma oferta a Deus. E o canto então segue até esse momento todo e termina com a purificação das mãos do padre. Na hora que o padre terminar a purificação, o canto de apresentação das ofertas, das oferendas, vai chegando ao final. Deve terminar nesse momento. Portanto, ele serve para a arrumação e também para a apresentação dos dons, das oferendas, do pão e do vinho, juntamente com a nossa vida. Falando em apresentação das oferendas, é importante nós percebermos as orações que são rezadas durante esta preparação, durante esta apresentação. Elas lembram as bênçãos judaicas. Lembremos, a nossa fé tem como base a fé judaica, o povo da primitiva aliança, da primeira aliança, povo da primeira revelação de Deus, que esperava a vinda do Messias, Cristo Jesus nosso Senhor. As nossas orações têm como base isso e são louvores que elevamos a Deus. Por exemplo, quando o padre eleva o pão, você está cantando nessa hora, por isso não escuta, o padre reza: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. E a Assembleia, se não tivesse cantando, responderia: bendito seja Deus para sempre. Aí então, são levadas as galhetas até o padre e ele despeja o vinho no cálice e uma gotinha de água. Você já percebeu isso? É um gesto que tem um símbolo muito importante. O vinho simboliza a divindade de Jesus, a água, a nossa humanidade. Juntos, a água se mistura ao vinho, toma gosto de vinho, é assumida pelo vinho. Assim, pela Eucaristia, também nós somos assumidos por Jesus Cristo, somos transformados em Cristo Jesus. Nesta hora de apresentação do cálice com o vinho, o padre também reza uma oração. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. O povo então responde, a Assembleia reunida responde: bendito seja Deus para sempre. Então, o presidente da Assembleia pede que Deus aceite esta oferenda, terminando então a purificação de suas mãos, se volta para a Assembleia e pede para que ela se una em oração para que Deus aceite o sacrifício que está sendo oferecido. E você deve se lembrar, a Assembleia toda responde: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ou seja, a Assembleia diz que Deus deva receber pelas mãos do presidente que está ali conduzindo aquela Assembleia na celebração que está acontecendo. Aí então, nós temos a oração sobre as oferendas
é a segunda oração presidencial da missa, em nome da Assembleia, já que a Assembleia pediu que Deus receba pelas mãos do presidente. Então, em nome da Assembleia, o presidente pede a Deus que aceite, que receba as ofertas do povo. E o povo confirma, a Assembleia reunida confirma aquilo que foi rezado, dizendo amém. Meu irmão, minha irmã, paramos por aqui para depois então continuarmos a nossa reflexão com a oração eucarística. Percebamos quão rica é a nossa liturgia, como essas orações nos levam mais perto de Deus e como é importante sabermos para rezarmos bem. Que depois então a gente se encontre novamente para continuarmos a nossa reflexão. Até depois!